seguindo o roteiro, né, de temário aqui da casa. Temos escolhido para a fala de hoje o exercício saudável da nossa sexualidade. E além das obras básicas que deu subsídio ao estudo da palestra, são alguns livros de Emmanuel, Vida e Sexo, Religião dos Espíritos, Encontro Marcado, Sexo e Destino, o Evangelho e as obras básicas, né, do Kardec. Começando com a questão 695 de O Livro dos Espíritos, nós vamos entender que uma das questões que impulsiona o progresso dos espíritos é a lei da reprodução. Então, a lei da reprodução, sendo uma lei natural, sem a qual a humanidade não avançaria, ela está, sim, a serviço da lei do progresso. No livro Vida e Sexo, é uma literatura, é um livro fininho, vocês estão vendo, está todo marcado, eu recomendo a todos nós. É um livro de entendimento fácil e de respostas muito expressivas à nossa compreensão acerca de casamento, de relacionamento a dois, do exercício saudável mesmo da sexualidade. E o que esse livro nos fala sobre a questão do sexo? O sexo se define desse modo por atributo não apenas respeitável, mas profundamente santo na natureza, exigindo educação e controle. E por que nós vamos entender aqui como um objetivo santo? Nós vamos entender porque a partir desta condição do encontro de duas pessoas, a vida é possível. Então, portanto, sexualidade com pensamento elevado, uma sexualidade bem dirigida, bem educada, traz reflexos muito importantes e positivos para a humanidade. E não poderia deixar de ser diferente. A questão sexual vai trazer para nós o entendimento da formação das famílias. O sexo responsável, ele traz o compromisso de dois espíritos que, ao se unirem novamente, porque nós sabemos que de várias formas nós estamos juntos em família, em cada momento numa posição, ora como pais, ora como filhos, ora como irmãos, ora como esposos. E naturalmente, na condição de virmos com a sexualidade diferente também, ora nós viemos homens, ora nós viemos mulheres, pensando exatamente na proposta divina de que o patamar máximo que nós vamos alcançar enquanto espíritos, nós vamos ter que estagiar, além de todos os reinos da matéria, nós também vamos experimentar as vivências enquanto humanos, nas várias formas e nas várias expressões que elas podem ser vividas. No livro Encontro Marcado, vai nos trazer uma reflexão importante. Quando a gente pensa na vivência sexual adequada, na vivência sexual saudável, nós estamos pensando em espíritos em ajuste. Mas e quando a sexualidade ela vai sendo vivida em desajuste? Aplica a bondade e a compreensão toda vez que alguém se levante contra alguém, porque em matéria de sexo, com raras exceções, todos trazemos heranças dolorosas
de existências passadas, dívidas a resgatar, problemas a resolver. Raras exceções. Nós temos o nosso passado espiritual. Nós temos vivências anteriores. E uma forma, muito importante que a espiritualidade encontrou de nos dirigir esse pensamento também foi com essa obra. Essa obra maravilhosa é a 12ª obra da coleção do André Luiz, é o penúltimo livro. Depois dele é Só e a Vida Continua, mas a temática toda desse livro, eu vou dar um breve resumo e deixo na curiosidade de vocês para prosseguirem em casa, caso tenham interesse, que é uma obra belíssima. Inteiramente sobre registros familiares, da vivência descontrolada, da vivência desmoralizante de espíritos e de famílias, espíritos que vão se consorciando em família por séculos e séculos na busca da reparação. Esse esquema que eu falei para vocês, ora vindo como esposo, ora vindo como esposa, ora vindo como filhos. Então, nesse texto, nesse livro, existem 2 famílias que estão numa trama difícil, uma trama sofrida, em que a parte sexual, os desalinhos, os desvarios tomaram conta de família a ponto de, mesmo que por desconhecimento dele, o Cláudio, um dos personagens, teve relação sexual com a própria filha. Então vocês veem como que a trama, ela se configura de maneira a nos trazer um ponto forte aqui, no que diz respeito à má conduta da sexualidade. Forte predisposição a nos unirmos a espíritos obsessores. Esse livro trata naturalmente, como não podia deixar de ser, do terceiro tópico ali do nosso moralzinho, lei de causa e efeito. Tudo que essas pessoas foram vivendo na trama é uma trama real, aconteceu no século XIX, é uma história da vida real, na cidade do Rio de Janeiro, e toda essa trama obedeceu àquilo ali, por muito tempo. E o Cláudio, por exemplo, tinha um obsessor muito obstinado e muito necessitado de vampirizar as forças, as energias sexuais. Ele utilizava da descompensação e do pensamento rebaixado, de um pensamento pouco elevado, de uma família que não instaurou no seu seio, no seu lar, o Evangelho do Cristo, foi porta aberta durante anos da sua vida para esse desalinho. E ele foi um espírito que, como nos diz aqui a questão 459 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou aos espíritos se eles nos influenciam, os espíritos da codificação dizem, por ordinário, eles nos dirigem. Então vocês imaginam como a vibração baixa, como a falta de moralidade proporcionou a esses espíritos, ainda muito afastados da luz, muito imperfeitos, tratarem as pessoas como marionetes. E por vários e vários textos do livro, várias e várias explicações, nós vamos entendendo essa dinâmica. Eram bonequinhos nas mãos da espiritualidade. Mas o Cláudio, por sua vez, depois de uma situação difícil que ele viveu com uma das filhas dele, foi orientado por 2 companheiros espíritas. E a partir daquele imenso sofrimento, porque a mensagem de Jesus pode nos chegar muitas vezes pela dor,
ele foi conduzido a caminhos de pensamentos mais elevados. Conheceu a doutrina espírita. Ele ficou tão pouco sintônico com o seu obsessor, que o obsessor não tinha mais como manipulá-lo. Não tinha mais como dissuadi-lo. E foi tão forte essa mudança desse personagem, que o próprio obsessor dele também se incumbiu de se moralizar. E no plano espiritual, onde as inúmeras possibilidades acontecem, e para nós aqui encarnados pode não parecer tão real, mas é como o ar que a gente respira, a presença e a influência deles na nossa vida. Esse espírito também começou a se transformar. E de obsessor ele passou a ser um colaborador do Cristo. E uma passagem muito interessante desse texto, desse livro, uma coisa que me tomou muito a atenção, eu queria dividir aqui com vocês. Apesar da conduta muito desregrada do Cláudio, como a modificação dele nos últimos anos da vida dele foi tão intensa, ao desencarnar, ele foi rapidamente socorrido e ele pediu para continuar assistindo a sua própria família nas dificuldades que ainda existiam lá. E André Luiz vem nos contar algo muito importante com relação às nossas boas atitudes. André Luiz explicava para a equipe ali que as nossas boas atitudes, portanto, que nós vamos entender como os nossos atenuantes na vida, vão nos dar muito mais suporte no plano espiritual do que pensar nas coisas erradas que fazemos. E esse é um convite para todos nós aqui começarmos a mudar essa nossa maneira de viver. Não digo só no campo da sexualidade, não, mas de como as nossas boas atitudes no futuro, para cada um vai ser o próximo, o médio prazo ou longo prazo, nós vamos começar a colher os frutos da nossa remodelação íntima. E isso nos mostra o que, meus amigos? Que o plano divino é muito perfeito. Existe uma colônia associada ao nosso lar, é a colônia que assiste os desviados da sexualidade, que chama Colônia das Almas Irmãs. E ali todo tipo de delito espiritual, ele é socorrido. Todo aquele que se desviou de um caminho edificante, se tem a necessidade, se consegue entender que precisa de Jesus, vai ter o seu acolhimento. Então é uma obra muito bonita, trechos muito difíceis e que me fizeram pensar, sobre o que nós temos vivido, o que eu tenho vivido, porque afinal de contas a palestra chega primeiro no palestrante, e quanto esse assunto suscitou em mim pensamentos de olhar como que as nossas famílias estão sendo configuradas, de como que nós estamos agindo, principalmente dentro desse âmbito sexual. Aqui nós vamos entender um pouquinho também sobre a energia sexual. Energia sexual é por si só uma energia criativa, que ela tanto pode ser usada no exercício, na manifestação da sexualidade em si, entre duas pessoas, como nós vemos também outras formas de nós direcionarmos a energia sexual, porque a energia sexual precisa ser usada no campo da sexualidade propriamente dita, como Emmanuel nos diz, com educação e respeito e responsabilidade. Mas ela pode ser direcionada, por exemplo, para as artes, para a música. E vamos pegar nos exemplos, nos expoentes da doutrina espírita que nós conhecemos. O que o Chico fez com a energia sexual dele, a nos trazer obras, mais de 400 livros,
fora o quanto ele ajudou as pessoas. Divaldo Franco, mesmo exemplo. Divaldo Franco canaliza a energia sexual dele lá para a mansão do caminho. E ele joga essa energia de vida criativa, né, naquele lugar lindo, maravilhoso, abençoado, que assiste pessoas há quantos anos. Toda a energia sexual dele é jogada lá. E a nossa aqui, que não viemos com esse tipo de missão, nós estamos vindo como família. Nós estamos vindo com esse propósito de nos reconstruirmos enquanto espíritos. Mas e se a gente sai dessa questão familiar, de uma vivência consciente da sexualidade, e vai viver o que no livro aqui Emmanuel chamou de amor livre, e que eu preferiria chamar de sexo livre. Paulo de Tarso já nos advertiu em 1 Coríntios 6,12: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente não tem ideia, e eu comecei a ter ideia disso há pouco tempo, de que as crianças, né, maravilhosas, e a gente começa a ter ideia dessa energia criativa sendo banalizada quando o sexo é usado casualmente. Então vamos pensar, se o chakra genésico, que é o chakra que se encontra aqui no nosso baixo ventre, responsável pela energia sexual, e fora a energia nós trocamos fluidos, vibrações, energia própria. Aí eu troco com A, com B, com C, com B, com D, e aquela energia dele fica em mim, de todos eles, e a minha energia vai para eles. Quantas perturbações a gente vai ter em vida, quanta sensação de vazio. Quanto mais se busca a prática do sexo, que é viciante, porque a sensação é boa, mas é simplesmente prazerosa. Ela está desprovida do compromisso amoroso de duas pessoas consorciadas. O quanto isso não nos ajuda em nada, o quanto isso nos penaliza, e nós teremos, na base, né, que nós temos de entendimento de que a cada ação vai ter uma reação, se eu, ao usar alguém, eu vou precisar responder por isso em algum momento. E se eu for usada por alguém, essa pessoa vai ter que responder em relação a mim. Nada, meus amigos, nada aqui que é feito no compromisso único do egoísmo não gera bons frutos para nós. Mas vamos lá. Religião dos Espíritos. Vamos lá. Sempre que a atração genésica for mais poderosa que o amor, surgem as crises de longo curso, retardando o progresso, o aperfeiçoamento da alma, quando não lhe embargam os passos na loucura e na frustração, na enfermidade e no crime. Quantos crimes passionais nós escutamos recorrentemente acontecendo? Por excesso de uso da energia genésica de uma forma pesada, de uma forma descompromissada. Muito antes de vocês entenderem essa fala como julgadora, é preciso lembrar
que a doutrina espírita ela tem um compromisso de esclarecimento. Aqui não há imposições, não há proibições. Nós temos a nosso favor o nosso livre-arbítrio, para fazermos dele, dar direção a ele do jeito que a gente queira. No entanto, o retardo à marcha é real. O que dirá das relações harmônicas familiares, dessa energia sexual vivida por casais que se respeitam, que se comprometem, que se unem com amor? Porque aqui no tocante a proibições, essa doutrina de luz, ela não proíbe, ela não encapsula a questão sexual somente no cunho da procriação, já que ela é uma energia criativa. E os casais bem intencionados, não só pelas descargas bioquímicas, que na hora do ato sexual respeitoso, amoroso acontece, elas nos proporcionam energias criativas. Isso vai ser revertido para várias áreas da nossa vida. E uma coisa muito bonita que nos acontece. Se o público desencarnado, ao vampirizar mentes, fazem questão de estarem ali para sugar aquela vibração, saibam que os casais bem intencionados não têm plateia, não têm espectadores. O casal que se leva a sério, o casal que está buscando a sua edificação íntima, cada um em relação a si próprio e no compromisso com o outro, não tem a assistência de espíritos que queiram simplesmente participar, para usufruir daquele momento. Tamanha a força que a energia do amor, ela provoca. Os bons espíritos estão sempre próximos daqueles que educam o seu pensamento, que permitem que as suas ondas mentais, elas aconteçam, nessas ondas eletromagnéticas, numa frequência alta, que buscam bons pensamentos, que buscam boas leituras, que buscam ajudar seus semelhantes, que não vão lidar com maledicência. É essa boa companhia que nós vamos ter. Então, na hora que o casal comprometido consigo e um em relação ao outro está ali, tem esse momento preservado. E não só isso, dá oportunidade a outros espíritos de virem ao mundo num ambiente menos hostil, mesmo que os desajustes entre seus membros aconteçam. A força do amor vai dando solidez para todos os movimentos que vão sendo feitos ali, de reajuste pessoal e no auxílio, por exemplo, aos nossos filhos. Porque diante, por exemplo, de uma sexualidade desregrada, a gente vê crescer, no meio psiquiátrico, por exemplo, distúrbios que muito respeitosamente Emmanuel nos diz, que a gente não deve julgá-los, são doentes da alma, mas escolhem práticas sexuais muito pouco edificantes, que nós chamamos de parafilias. A gente vê a atração das pessoas por crianças, por pessoas mortas, na zoofilia com os animais, com objetos, uma sexualidade que está presa só a um prazer adoecido. E naturalmente as companhias espirituais não vão ser as companhias edificantes.
E esses espíritos precisam não do nosso julgamento, mas da nossa prece, da nossa oração, da nossa compaixão. Nós juntos termos compadecimento da pessoa, daquele espírito que, tal como nós, né, na maioria de nós, já sofremos isso em algum momento da nossa vida. Uma outra consequência muito grave existente com relação a sexo desregrado, e não é só fora, às vezes dentro de um casamento, meus amigos, é o aborto. Quantas vezes nós vamos trazer, né, uma possibilidade temporária daquele espírito estar ali, e da nossa decisão, da nossa opinião, a gente abrevia aquela vida. Mas não é só a vida dele. Se a gente parar para pensar, cada espírito reencarnante que tem a possibilidade de estar aqui, ele vai ser peça de uma grande engrenagem. Nós estamos comprometendo a vida de famílias, de vários espíritos, que no mais simples e no menos impactante que o meu pensamento aqui traz, é que vai ter um atraso muito grande na vida de muitas pessoas. E vai trazer uma leva de novos obsessores, porque nem todo espírito que está na iminência de vir, que está com a perturbação já do nascimento encaminhada, ela vai lidar com o fato de não poder vir de uma forma amorosa. Isso pode virar um ciclo sem fim de obsessão, de comprometimento. Por mais que nós nos arrependamos, sim, isso vai ter o valor, claro que vai ter valor, mas é um compromisso. E quantas vezes nós temos visto isso? Como se a vida fosse um descarte fácil, simples. E como isso vai enredando as pessoas entre si, muitas vezes em processos reencarnatórios muito difíceis. Então tem tanta coisa que nós podemos evitar quando a gente escolhe de uma forma responsável, educando o nosso espírito, usufruir das benesses, o que sim a relação possa trazer. E ao longo da vida, os casais mais amadurecidos, que canalizam essa energia não necessariamente para o sexo em si, mas na criação de um ambiente tão generoso, tão gostoso, de muita ajuda, sublimando, né, como a psicanálise adota esse termo, a canalização da energia sexual para algo muito produtivo. Então, olhem as nossas responsabilidades perante a vida, perante os nossos irmãos, perante as nossas famílias, desse compromisso que nós precisamos ter uns com os outros, de verdadeiramente olharmos para os nossos companheiros com um olhar amoroso, agradecendo a sublime oportunidade de estarmos aqui. E pensando, para a gente já ir finalizando a palestra, curiosamente, ontem num curso que eu estava, o companheiro também estava, foi tocada uma passagem bíblica que está em João, capítulo 8, versículos de 1 a 11, e que é uma passagem que Jesus nos dá uma importante lição quanto à questão da mulher adúltera. Nós conhecemos, né? Muitos de nós aqui conhecem essa passagem. Os fariseus e os escribas trouxeram à presença de Jesus uma mulher em adultério, pega em adultério. E para testarem Jesus nas suas convicções, no seu grande amor,
disseram para ele: a lei mosaica prevê que adultério é a pena do apedrejamento. O que tu nos dizes? E Jesus, pelo texto bíblico, começou a passar o dedo no chão, ficou em silêncio, todos esperando. Depois que aquele silêncio o absorveu, ele simplesmente vira e diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Pouco a pouco as pessoas foram saindo, e a mulher adúltera, no meio daquela situação, foi ficando sozinha, e ficou ela e Jesus. Aí ele disse: mulher, ninguém te acusou? Ela disse: ninguém, mestre. Falou: tampouco eu te acusarei. Vá e não peques mais. A postura de Jesus é uma das posturas mais bonitas, de maior humildade, de maior grandeza, e nos dá essa lição preciosa. Porque imaginemos o Cristo, que nós chamamos de Jesus, um espírito extremamente evoluído, que teve um caminhar um dia como nós. Porque o ponto de partida da criação divina é sempre o mesmo. Mas o caminho da moralidade é um caminho exclusivamente pessoal. Nem ele, que já estava numa condição superior, foi capaz de julgá-la. Porque ele também já teve um passado que a gente nem imagina que ele teve. E é uma lição para nós. Isso tudo que foi dito aqui, no objetivo maior, esclarecendo das boas condutas, da lei de causa e efeito, que sim, tudo que nós fizermos uma hora recairá sobre nós. Jesus vem, nos abraça e diz: meus queridos, apesar disso, procure não fazer mais. E que seja essa a lição para todos nós aqui. Pensarmos, refletirmos sobre as nossas condutas, sobre as nossas atitudes, sobre os nossos desvios, os nossos equívocos. Que hoje aqui especificamente tratamos dos desajustes sexuais, mas podia ser qualquer outro tipo de viciação. Que o Mestre querido esteja com cada um de nós aqui presentes. Que a sua paz possa nos acompanhar. E que o seu amor por nós e a sua misericórdia não sejam por nós esquecidos em nenhum momento. Que Jesus nos abençoe.